agir como instrumento, e os irmãos também precisam de receber essa palavra, de entender que o Senhor nos ajude, ó bom pastor, que supre tudo, de forma que nós podemos, de fato, dizer com confiança que o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um dos poemas que mais edificou ao longo da história. Ninguém escreveu alguma coisa assim. Há 3.000 anos atrás, não é? Esse salmo foi escrito, esse hino de louvor ao Senhor pelo menino Davi, não é? Como foi usado por Deus, não é? E essa palavra cura, esse salmo cura, restaura, liberta, consola. Ele é lido em tantos lugares. Um dia eu estava num circo lá no Paranoá, até num circo, né, num show, depois de um show dos palhaços lá, então foi recitado o Salmo 23, casamento, não é? Mas ele é muito mais do que um poema, um hino, ele é a palavra de Deus, uma palavra muito sábia, muito profunda e simples, assim como é as palavras do bom pastor Jesus, né? Você já percebeu como é simples os ensinamentos de Jesus e profundo, e de grande sabedoria, assim, é esse salmo. É interessante, querido, que numa breve leitura desse salmo, a gente percebe que Jesus, de fato, supre todas as necessidades. Quando ele fala, nada me faltará, nada é nada. E isso é uma oração de muita fé, tem que ter muita fé para falar isso, afirmar isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante que quando eu lia esse salmo, eu começava entendendo que o Senhor, a primeira coisa que ele supre, nada me faltará, ele vai falando das coisas, né? Eu entendia que era o suprimento, o alimento, não é? Material e físico, mas com uma leitura mais acurada do versículo 2, primeiro ele apresenta, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa é descanso, né? Que ele fala, vocês já perceberam? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar. É a primeira coisa que ele faz, me faz repousar. Então, ele realmente oferece tudo que a pessoa precisa. Primeiro, descanso. Ele me faz repousar. Repousar é descanso. Ele faz descansar em pastos verdejantes. Leva-me para a água de descanso. Então, a primeira coisa é descansar. A segunda coisa é alimento, né, para o corpo e para a alma. Quando ele fala de pasto e água, né? Ele me faz repousar em pastos fartos, verdes, e me leva para junto da água, de água fresquinha e abundante. Alimento, e isso aqui depois nós vamos ver que é para o corpo e para a alma. E ele prossegue dizendo, né, confirmando essa afirmação que fizera, dizendo que o Senhor nos oferece, nos supre com bem-estar, restauração e cura. Quando ele fala, refrigera a nossa alma. Ora, para uma pessoa estar refrigerado, né? Refrigerado é um ambiente agradável, gostoso. Como é que eu vou estar gostoso, num ambiente gostoso, se eu estou com algum problema, seja físico ou seja na alma? Então, refrigera, isso é bem-estar, é restauração, é cura. E ele oferece direção também e proteção. Quando ele fala, me leva, me conduz pelas veredas da justiça. A vereda é caminho, pelos caminhos de justiça, de graça, de bênção. E quando fala da vara, né, também do cajado, isso fala de direção e proteção, porque a vara era para conduzir, né, guiar. Ele usava a vara para afugentar os inimigos, não é, para proteger o rebanho, e o cajado também para direção, para proteção, né, para livrar a ovelha do buraco. E ele continua dizendo, não é, esse nada me faltará, vai explicando, ele oferece segurança e correção. Segurança, a vara, além de servir para guiar, ela servia também para corrigir, não é? Que aquele que ama corrige. Então, e segurança também, quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum. E ele nos supre com a sua presença a todo momento. A presença dele está sempre com a gente. E esse pastor aqui que eu estou dizendo é exatamente Jesus. O pastor que Davi se refere é Jesus.
E depois Jesus vai dizer isso, eu é que sou o bom pastor, eu sou esse pastor. Jesus era e é e sempre será Deus, ele era o Deus do Velho Testamento. E ele continua também, ele nos supre de vida abundante e vida eterna. Quando ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, queridos, como ovelhas, precisamos desesperadamente desse bom pastor. Porque nós precisamos desse bom pastor, queridos. Em primeiro lugar, a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. É por isso que a ovelha precisa desesperadamente do pastor, e nós precisamos também, porque a ovelha ela não sabe se cuidar, ela é ingênua, ela é tola, ela é presa fácil. E é isso mesmo, nós somos ingênuos, tolos e presas fáceis. Nós precisamos, se não for o nosso pastor, se não for a ele, nós não conseguiríamos, nós seríamos tragados, destruídos. Então, é por isso que nós precisamos desesperadamente desse pastor, porque a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a ovelha não possui garras ou presas, ou seja, ela não pode morder nem correr rápido para escapar do perigo, do predador, porque ela não tem ferramentas como outros animais, ela não tem garra, ela não tem dentes pontiagudos para se defender, para se proteger. Ela depende tremendamente, totalmente do pastor para protegê-la com a vara e com o cajado, afugentar os inimigos. E nós, da mesma forma, nós não possuímos, ferramentas, mecanismos para nos defender. É Jesus quem nos defende. Ai de nós, se não fosse o nosso pastor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a ovelha não consegue limpar a si mesma. A ovelha geralmente é branca, ela tem aquela lã, muita lã, então quando ela se suja, ela não consegue se limpar. Às vezes um gato, ele se lambe ali e ele limpa e dá o jeito dele, outros animais se atiram na água, até pássaro, e ali se sacode, dá o seu jeito, mas a ovelha ela não consegue. A ovelha, se ela se jogar na água para se lavar, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer afogada, porque aquele tanto de lã, aquilo ali absorve a água, ela se torna pesada e morre afogada. Ela não consegue, a ovelha não consegue limpar a si mesma. Da mesma forma somos nós. Nós não conseguimos, quando nós sujamos, quando nós pecamos, ninguém pode nos limpar. Só Jesus. Nós não conseguimos, ou uma pessoa, vem cá, me limpa aqui, eu manchei. Quem é que poderia nos limpar? Ninguém. Então é por isso que ele é tão importante, porque senão nós vamos nos sujar como a ovelha e não vai ter solução para nós. Então, a ovelha, ela é desesperadamente dependente do pastor. Quando Davi escreveu esse salmo, os historiadores, teólogos, eles acreditam mesmo que era quando ele era adolescente, criança, ali cuidando das suas ovelhas. Até porque o contexto, o poema fala sobre isso, sobre o cuidado de ovelhas. Ele tinha um amor muito grande pelas ovelhas dele, não é um cuidado muito especial. E a gente vê isso facilmente na história, porque lá está dizendo que ele enfrentou um urso e também um leão para proteger as suas ovelhas. Se atirou. Isso é demonstração de amor. E Jesus se agradou desse amor dele para com as ovelhinhas dele, porque a fé dele, a segurança, o amor, a bravura, e deu uma força milagrosa para ele, sobrenatural, e ele matou o leão e o urso. Isso demonstra, ele teve coragem de se atirar, imagina um adolescente nas garras de um leão para salvar a sua ovelhinha. Ele é tipo de Jesus, porque Jesus também enfrentou a morte na cruz por nós. Por amor, ele também enfrentou. A diferença é que Jesus de fato morreu na cruz. Davi não morreu nas garras do leão, porque a vitória de Jesus é exatamente na morte que ele iria adquirir a vitória para nós, porque ele ia morrer na cruz por nós, para pagar o preço. Nós deveríamos morrer. Então a vitória consta da morte, exatamente da morte dele. É na morte que ele venceu. Então, queridos, baseado em tudo isso, eu quero agora sim discorrer com os irmãos ponderar sobre esse texto da seguinte tema, rapidamente aqui: privilégio de ter Jesus como pastor. Privilégios de ter Jesus como pastor. De fato, é um privilégio ter o nosso Senhor Jesus. Que privilégio ter Jesus como pastor. Mas quais os privilégios de ter Jesus como pastor?
Quais são, então, esses privilégios de termos Jesus como pastor? Em primeiro lugar, só Ele provê verdadeiro descanso. Ninguém mais pode prover descanso para nós. Repetindo os versos 1 e 2 e um pedacinho do 3, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera a minha alma. Observe essas frases: repousar, água de descanso e refrigério. Então, isso é verdadeiro descanso. E o descanso está em Jesus Cristo. Ninguém pode oferecer descanso, segurança, senão Jesus. Então, esse é um grande privilégio. Que privilégio? Quem é que pode oferecer descanso? Quem é que pode descansar se não for em Jesus Cristo? Se eu tiver uma fortuna, eu posso descansar. Pode descansar mesmo? Será que os ricos descansam sossegadamente, sem nenhuma, com total segurança? Não. É só quem tem Jesus, porque nem a morte o perturba. Ele descansou, ele entregou-se totalmente a Jesus, e agora Jesus é que cuida dele, e ele consegue milagrosamente, misteriosamente descansar. Então ele descansa a alma, ele descansa o corpo. As pessoas não conseguem, sem Jesus, descansar. Então, o primeiro privilégio, queridos, que esse bom pastor é o descanso para a alma, o descanso para o corpo físico. Ninguém consegue descansar o corpo físico se a alma dele não descansar junto. Como é que eu vou descansar? Eu estou cansado, trabalhei, e descansar fisicamente ali, se a minha mente é um turbilhão. Ali a minha alma está angustiada, estou amedrontado, desesperado, endividado e tudo mais. E ali com aquele tanto de coisa, se eu não entregar para alguém aquilo ali para me poder descansar o meu físico. E eu descanso no Senhor porque eu posso entregar. A palavra de Deus diz: lançai sobre Ele todas as vossas aflições, as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o primeiro privilégio que nós temos de Jesus como ser o nosso pastor, pelo fato de Ele ser o nosso pastor, é o descanso do corpo e da alma. O segundo privilégio que nós temos, estamos falando sobre os privilégios de ter Jesus como pastor, é porque só Ele provê alimento para o corpo e para a alma. Quem é que pode prover alimento para o corpo e para a alma ao mesmo tempo? E isso não é uma afirmação nossa, uma conclusão, chegamos à conclusão, está falando no texto aqui mesmo, no versículo 1 e 2, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu vou repousar, não é num lugar árido, seco, né? Eu poderia me repousar tão cansado num deserto, não, eu vou repousar num pasto farto, verde, né? E próximo ali uma fonte inesgotável de água gostosa. Eu desço um pouquinho, estou aqui naquele pasto verdejante, debaixo daquela árvore frondosa e gostosa, e desço um pouquinho, e ali tem aquela água com fartura. É isso. A ovelha é um animal que não é complexo como o ser humano, ela é pasto e água. Isso aqui, para nós, significa pasto e água, é muito mais complexo. Isso aqui, pasto e água, é o alimento que nós precisamos físico, tudo que nós precisamos para nosso corpo físico, para a nossa manutenção, não é? E também todo o alimento espiritual para a nossa alma. A palavra de Deus diz que o Senhor cuida dos seus, não é? Então, Ele cuida do nosso corpo, das nossas carências, das nossas necessidades, dos filhos dele. Nós vimos isso aqui, inclusive na vigília, uma pregação muito abençoada. Não sei quem assistiu essa pregação, se não, veja, né, do reverendo Sayum, o pastor titular que veio do Rio de Janeiro para a igreja de Brasília, para assumir a igreja de Brasília, está falando sobre isso, que Deus cuida, que Deus abre portas, que Deus prospera os seus filhos. E ele fez questão de explicar que não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade, ela foca exatamente, ela faz disso a sua segurança, é o dinheiro, o tema dela é o dinheiro e a satisfação dela. E ele diz: ser rico, vocês sabem o que é ser rico? É ser satisfeito, a satisfação, ser satisfeito com o que você tem. Deus se agrada e abençoa de você, mas se você não é satisfeito com o que você tem, você nunca vai ser satisfeito. Qualquer quantidade que você tiver,
você vai continuar insatisfeito. E a riqueza é a pessoa ser feliz, satisfeito com o que Deus deu para ele. Então, Jesus é o único, esse é o único que pode prover para nós alimento, tanto físico como espiritual, e isso de fato é bíblico. Se referindo ao corpo, o próprio Davi, já velho, já idoso, olha o que ele afirma. Ele afirma, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele mesmo depois, né, quando era novo, compôs esse salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me dá pasto e água com fartura, e agora já velho, ele comprova, a vida toda dele, agora ele está comprovando exatamente isso aqui, quando ele fala, fui moço, compôs o salmo, vocês lembram do Salmo 23, eu fui moço e agora sou velho, sou idoso, porém jamais e o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glorificado seja o nome do Senhor, queridos, que supre as nossas necessidades. Mas com relação à alma também, Jesus vai dizer algo muito importante. Jesus se apresenta como o pão da vida e a água da vida. O que ele disse para os seus discípulos? Eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou a água da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele está se referindo exatamente à alma da pessoa. A pessoa que aceita Jesus não vai ter mais fome e nem sede. Essa carência, essa necessidade, essa crise existencial, não é? Esse profundo vazio, essa indiferença, essa dúvida, essa incerteza de tudo, isso é carência, isso é fome espiritual, é a alma faminta, é a alma sedenta, e Jesus é o pão que farta, não é, de alimento, é a água, né? Ele diz, se vocês bebem a água, diz para a mulher samaritana, você bebe essa água e volta a ter sede, mas a água que eu ofereço mata a sede para o resto da vida, e você, do seu interior, vai fluir rios de água viva, se você beber a água que eu ofereço. Então, meus queridos, eis as razões porque somos privilegiados. Mas além de nos dar descanso e alimento, só Ele provê direção segura e proteção. Ele provê direção segura e proteção. Isso está no verso 3 e no verso 4, quando ele diz, se referindo à direção segura, ele diz no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça, como nós já dissemos, pelos caminhos da justiça, os caminhos retos, os caminhos justos. Só Ele pode alumiar os nossos passos, como diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, luz para os meus pés é uma lamparina que alumeia pertinho os pés, não é? Luz, e quando diz para o meu caminho é um farol, não é, que alumia. Ou seja, eu não piso nas armadilhas aqui, eu não piso nos buracos aqui, e já vejo adiante, né, o inimigo, já vejo os obstáculos na frente, porque além de ter uma lamparina focada aqui nos meus pés, tem outra focando à frente. Então a vereda da justiça, isso, né, um caminho justo que o Senhor nos oferece. Mas Ele oferece, além de direção, Ele oferece proteção, porque no versículo 4 está escrito, você pode ver aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, irmãos, vale da sombra da morte, cada um já teve, né, ou terá o seu vale da sombra da morte. É um momento tão difícil nas nossas vidas, uma situação, uma fase que estamos passando, que é o vale da sombra da morte. Não é um vale escuro, sem perspectiva, um sofrimento, uma provação, uma luta, a perca de alguém, de um ente tão querido que a gente acha que não vai nem superar. Mas uma enfermidade, né, muito grande como essa que nós enfrentamos aí, né, o Covid, tanta coisa assim, que é aquele momento, mas ele disse, eu não tenho medo porque o Senhor está comigo, Jesus está com ele. Ele sente o pastor dele ali com ele, fortalecendo ele, dando força, então ele sente revigorado, é por isso que ele entra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por esse momento, eu não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. Eu vejo a tua vara e o teu bordão, ou seja, o pastor ali com a vara para desbravar, para afugentar os inimigos, não é, para dar direção, aquele cajado com aquela volta para, se ele cair no buraco, levantar, segurar a ovelha pelas patas, né, pelo meio ali, pelo peito, e puxar e resgatar do buraco. Então ele vê o pastor dele com a vara, ele vê o pastor com o cajado, está com ele ali naquele momento difícil, e ele tem força, e ele prossegue, e logo ele contempla novamente o pasto verdejante, passa aquele momento, aquela luta, e o Senhor passa com ele, e ele não teme nem aquele momento. Então, querido, de fato, só o Senhor provê direção e segurança para nós. Quem é que pode oferecer essas coisas, senão Jesus? Quem é que pode nos oferecer verdadeira segurança, né, e proteção? Quem é que pode passar esse vale com a gente e nos fortalecer? Isso é milagre, não tem jeito. Tem momento tem momento da vida da gente que tem que ser por milagre, um consolo que a gente precisa. Quando perdemos um ente querido, quem é que pode consolar? Palavras bonitas de um amigo, um abraço, isso ajuda. Mas o que nos consola mesmo, que nos dá força, é o nosso pastor presente no nosso coração por meio do Espírito Santo. E ainda, queridos, só Jesus, nosso bom pastor, nosso maravilhoso pastor, provê verdadeira felicidade e bênçãos para nós, e as verdadeiras bênçãos só Ele pode prover para nós. Está no versículo 5 e um pouquinho do verso 6, o início do verso 6, quando ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Veja bem, preparas-me uma mesa na presença dos adversários. O que significa isso? Não significa, por exemplo, que eu vou agora pedir, Deus queima meu inimigo, faça isso. Para começar, eu não tenho inimigo. E nem ficar me esnobando. Mas o que acontece é o seguinte: o Senhor me honra. E a pessoa vai ter que ver. Então, aquele meu inimigo, aquele que me atacou, que me prejudicou, isso não é para me gabar, nem compor hino, como faz aí. Vai ter que ver, eu aqui, aqui me exibindo aqui, e você vai ter que ficar aí na plateia, aí humilhado. Não é isso. É porque as pessoas que fez isso vai ter que ver, porque não é, o Senhor vai me honrar, vai me abençoar, porque Ele é o meu pastor. E quando diz, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, ungir aqui não designou para alguma coisa. Ungir aqui significa honra, significa alegria, bênçãos sem medida. Essas bênçãos que a gente fala, Deus derrama, faça chuvas de bênçãos. Esse é o óleo da alegria. Os anfitriões, aqueles que recebiam os hospedeiros, recebiam seus hóspedes, queriam honrar eles, queriam fazer com que eles ficassem felizes. Eles ungiam a sua cabeça com óleo, com aquele óleo para que o seu cabelo ficasse untado, macio. Então é isso que está dizendo: o Senhor vai me dar alegria, vai me abençoar, fazer chover bênçãos sobre a minha cabeça. E bondade e misericórdia certamente me seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Tem pessoas que tanta coisa ruim segue ele, né? Ele mesmo fala tanta coisa, mas aquele que coloca Jesus como seu pastor, o que vai seguir ele é a bondade e a misericórdia do Senhor, até alcançá-lo. Então, atrás dele virá a misericórdia e a bondade do Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É isso que vai segui-lo. Isso é que é verdadeira felicidade e bênçãos, queridos. E finalmente, para concluir esse breve sermão, só Ele provê vida eterna. Quem é que pode nos oferecer vida eterna? Quem é que tem vida para nos oferecer? O verso 6 afirma isso: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa casa do Senhor é a nova Jerusalém, é os céus do Senhor, e é só Ele pode oferecer. Lá em 1 de João 5,11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então esse pastor,
além de nos abençoar, de suprir as nossas necessidades, de estar conosco, de nos honrar com uma mesa diante dos nossos adversários, além de tudo isso, Ele nos leva para morar com Ele, para viver a vida eterna. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, o bom pastor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, e eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu vou voltar. Eu vou voltar para que onde eu estiver estejais vós também. Então, só Ele, queridos, tem vida eterna. Vale a pena ter Jesus como pastor, mas obedecer como a ovelha, se colocar na posição da ovelha indefesa que necessita dele para tudo. Ele é que é o nosso Senhor, confie plenamente nele, só Ele provê vida eterna. É o que diz também João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Já não entra mais em juízo, não há nenhuma condenação, mais para quem está em Cristo Jesus. Essa pessoa não morre mais, ela não experimenta a morte, porque a morte mesmo é a separação de Deus. Ele nunca mais se separa de Deus, então ele não pode morrer, ele simplesmente passa, a estar com Deus. Quando ele sai do corpo, ele passa a estar com o Senhor Jesus. Então isso não é morte. Morte é a separação eterna entre Deus e o homem. E concluindo, queridos, um coração vazio de Deus busca saciar suas necessidades em outros pastos. Mundanismo, badalações, drogas, sexo, mas não podem encontrar pastos verdejantes, águas de descanso e vida transbordante. Eles não conseguem descansar, eles não conseguem ter as suas necessidades saciadas, porque quando eles conseguem prosperar financeiramente, eles continuam cansados, eles continuam desprotegidos, eles não têm o pastor. É preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida para se tornar ovelha dele e usufruir de todas essas bênçãos aqui na terra e a bênção da morada eterna. Louve o Senhor, querido, por vocês ser ovelha desse pastor. Que pastor é esse? Que pastor maravilhoso é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos colocar em pé neste momento, queridos, e vamos agradecer a Jesus por Ele ser o nosso pastor e dizer a Ele que nós de fato estamos alegres, estamos felizes, confiantes, porque apesar de andarmos sim pelo vale da sombra da morte, Ele não falou que não teríamos vales, mas Ele disse que estaria conosco nesses vales e que nós ultrapassaríamos esses vales. Às vezes a pessoa está passando por um vale e diz, cadê Deus? Cadê Deus? Deus está com ele, ele não está vendo. Se ele pudesse ver os rastros de Jesus e os dele, ele não veria os dele. Nesses momentos tão difíceis, ele veria os de Jesus, porque certamente Jesus estaria com ele nos braços, e ele não estaria fazendo rastro, ele veria apenas os rastros de Jesus. Jesus, nós te agradecemos por sermos ovelhas do Senhor. Tu és o nosso pastor, Senhor Jesus. Nós estamos agradecidos, estamos alegres. O Senhor é maravilhoso. Queremos te servir, queremos te pedir que o Senhor mesmo nos capacite a viver melhor, a te agradar melhor, a confiar mais, a depender do Senhor, a te adorar mais, a vir mais para a tua casa, Senhor, para junto com os irmãos, com as demais ovelhas, o rebanho do Senhor, louvarmos o teu nome, porque é do teu agrado que estejamos juntos. Uma ovelha desgarrada não é bom, como a parábola que o Senhor mesmo contou, que a ovelha estava distante do aprisco, e lá vai o Senhor buscar a ovelha e trazer de volta nos ombros, e ficar feliz, porque o Senhor não gosta de ovelhas desgarradas. Ó Deus, que essa igreja seja um rebanho, Jesus, suas ovelhas, e que realmente tenham o Senhor como pastor e confiem e possam, pela fé, pronunciar essa frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.